Queridos, e ainda vamos falar mais um pouco sobre as nossas confissões e como a gente erra às vezes e somos oprimidos com pessoas que tentam ser manipuladoras, manipular e dominar a nossa vida de tantas formas. Isso eu chamei de idolatria aí, de domínio e coerção por meio de manipulações e contrariedades, né? Vocês verão melhor isso. Essas pessoas, e talvez alguns de nós, tendem a ser manipuladoras, e isso acontece do infantil até o ancião. Essas pessoas ocorrem em nossa vida. Crianças, isso é muito comum. E esses manipuladores vão fazendo as suas exigências aí de devoção idólatra, as suas vontades, aos seus desejos, são meio como eu chamo de autólatras, ou seja, amam exageradamente, amam-se, exageradamente, e da mesma forma exigem dos outros o mesmo rigor de devoção às suas vontades. Como manipuladores, eles exigem uma obediência e quase cega às suas vontades e aos seus desejos, como fossem dignas realmente de uma devoção absoluta. Irmãos, e a gente até cantou, né? Santo, santo é o Senhor, poderoso, mas às vezes nos deparamos com pessoas que querem ser tão poderosas quanto Deus, ou nos deixamos levar por alguns instantes querendo ser mais poderosos na vida das outras pessoas. Esses autólatras manipuladores aí, que eu chamo assim, querem que os outros façam tudo o que elas desejam, como se fossem aí as pessoas mais importantes e como se sempre tivessem razão sobre todas as coisas. Querem que você siga o que elas mandam ou desejam sem questionar nada. É um problema sério, irmãos, eu entendo isso. Exemplo, talvez você não fale, ou talvez você nunca ouviu, ou talvez às vezes está só na mente da pessoa. Olha, se você gosta de mim, vai fazer tudo o que eu quero, tá bom? Mesmo que isso te prejudique. Às vezes a pessoa não fala, mas pensa assim, vai vivendo assim. Querem que você siga, querem que vocês obedeçam, como se fossem donas do mundo aí. Outro exemplo, e às vezes a gente vê quando está jogando futebol, né? É o seguinte, se você não passar a bola para mim toda vez, isso significa que você não confia em mim como capitão do time. E aí a pessoa tem que entender o outro que ele é o melhor do time. E às vezes até coloca, se você não me obedecer, vai acabar estragando todo o jogo. Não faz isso, tá bom? E aí tem vários exemplos que a gente vai colocando que você vê como essa pessoa tentando forçar os outros a fazerem somente o que ele quer, da forma como ele quer, e por vezes ainda coloca culpa e pressão emocional, mesmo que isso prejudique todo o time, toda a coletividade da coisa. Fazem uso aí do sentimento, às vezes, da amizade, ou até do amor, né, entre aspas, né, para fazer obedecer, e sem se importar se aquilo é justo, bom para o próximo, ou até mesmo agradável a Deus. Só querem que façam o que querem. Tem uma visão meio egoísta e possessiva do amor, entre aspas aqui, não corresponde o amor bíblico, e vai, mesmo que são pessoas voltadas para si, completamente para si, e não para Deus, nem a vontade do Senhor. Então, desenvolvendo um pouco a ideia do que eu quero falar hoje, por esse domínio de coerção, eu vou dizer 2 pontos que isso vocês podem observar em si, ou se sofrem isso de alguma forma, com uma manipulação que eu chamei de dramática, ou até outras por meio de contrariedades. Eu vou explicar melhor. Uma manipulação aí por meio do drama, essa pessoa manipuladora, é uma completa inversão, vocês vão entender. É o autólatra manipulador que se coloca como vítima da situação, culpando o outro por seus próprios erros e comportamentos. Ele inverte a coisa. Ele inverte. Mais ou menos, quando você olha e observa ali Provérbios 25, 28, que diz: como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.
Então, como não sabe dominar-se aqui, está claro que a responsabilidade é pessoal, ela é individual sobre as suas ações, mas o autólatra, dominador da questão, cheio de si, pode responder aos outros com muita naturalidade, assim, olha, você me forçou a fazer isso, sabe? Então, você não me dava atenção e eu me senti sozinho, por isso que eu tive que fazer isso. É a pessoa que não sabe se dominar, ela não tem controle. Ou ainda, aquelas justificativas, olha, eu sou homem, ou por vezes, olha, eu sou mulher, e aí a pessoa continua, eu tenho sentimentos, eu tenho impulsos que necessitam ser meio que atendidos aí. Esse homem, talvez não muito assim, raro, você vai ver, olha, eu tenho impulsos que precisam ser atendidos na minha questão sexual e tantas outras coisas. Se mulher, também vai ouvir, olha, eu tenho demandas, eu tenho o meu cálice emocional que precisa ser preenchido. E antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma breve interrupção aqui sobre esse negócio de cálice emocional. Ou, hoje, popularmente conhecido como o tal do déficit de amor. Hoje, uma das grandes justificativas que as pessoas têm encontrado para pecar e continuar pecando, é justamente isso, é a tal da medida do amor. E que, em outras palavras, é o entendimento particular que a pessoa tem, tá certo? Sobre a definição de amor, o que ela entende como amor para ela, do que talvez ela deva receber, conforme os seus critérios particulares, conforme a sua definição de amor que não é bíblico, tá bom? Isto é exatamente o temor dos homens e não o temor a Deus. A pessoa, ao invés de viver a vida e entender o amor ao temor de Deus, está entendendo o amor a respeito do temor dos homens. Todo o critério do amor deve ser no Senhor e na sua palavra, e não no que o homem entende, porque senão isso é temor dos homens. Ah, todo mundo diz, por isso eu faço, temor dos homens. Deus diz, por isso eu faço, temor a Deus. E aí, no futuro, quando ficarmos diante de Deus, irmãos, contemplando ali as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim, pelo quê? Por amor. Ninguém poderá dizer que não foi amado adequadamente ou suficientemente. Você vai olhar para as marcas de Jesus, olha, porque eu não fui amado corretamente. Talvez Cristo diga, mas quem não te amou? Eu? Tampouco será justificado pelo seu entendimento a entrar no céu por tal entendimento de falta de amor. Eu sinto muito se alguém não te amou adequadamente. Há pessoas que realmente erram conosco. Mas isso não lhe dará passe livre para entrar no céu. Porque a referência de amor é o que Cristo fez na cruz por mim e por você. Fechando esse parênteses aí, voltando ao assunto. Então, como a gente leu em Provérbios aí, esses muros derrubados são comuns em nossos pequeninos pecadores aí, né, crianças, mas também eles não são raros com os adultos, como manifestações que vocês vão ver de choro, de cólera, mau humor, bater a porta, tá bom? Bater a porta da casa, talvez, não, bater não, mas talvez um silêncio punitivo. Essas podem ser aí uma das muitas maneiras adotadas diante da negativa de suas vontades. O autólatra lá perde a estribeira. Talvez na criancinha você ache até bonitinho. Olha que bonitinho, você viu que biquinho que ele fez? Mas quando vira adulto, aquele mesmo pecado aí você acha feio, porque está no adulto. Mas tudo é pecado. Observe uma reação semelhante em um caso bíblico. Olhe lá em Juízes 14, de 16 a 17. Vocês verão isso. Estava lá uma esposa querendo manipular o seu esposo, Sansão. Então, Sansão não fez o que ela queria,
E então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Talvez você já tenha ouvido isso, talvez você já tenha falado isso, né? Você deu ao meu povo o enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai e a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele, Sansão. Por que eu deveria explicar a você? Isso aqui deve ter piorado a situação, né? Talvez ela tenha pensado: poxa vida, eu não valo tanto assim, né? Não valho tanto. Eu sou menos importante que os pais dele. E aí continua no versículo 17. Ela chorou alguns momentos, é isso? Essa mulher chorou quanto tempo, irmãos? Uma semana. Eu sei que não é comum chorar uma semana, mas acontece. Chorou o restante da semana na festa lá. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Aí, quando você observa aqui, em seu drama, a esposa aqui de Sansão ficou chocada. A mensagem era: você me despreza. Olha, é o seguinte, você me aborrece tanto, você não me ama, porque se você me amasse, pontinho, 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 era aqui uma clara acusação da falta de amor por parte de Sansão. O seu drama era uma expressão hoje entendida claramente como tal do déficit de amor. Sansão não estava atentando ao padrão particular de aceitação de sua esposa. Ela entendia que ser amado, aceito, era o seu déficit particular. Falou: olha, esta é a minha conta, você tem que preencher esse saldo. Então, as suas condicionantes, o seu entendimento para a validação do que ela entendia como amor e não o que o Senhor entendia. E aí eu digo que aquele que exige devoção idólatra, irmãos, movido aí pelo desejo de controlar, de coagir e fazer que a coisa aconteça do seu modo, instila por vezes o medo no outro de perder o seu amor, a sua devoção, induz muitas das vezes a culpa por qualquer conflito emocional ao outro. Você viu como fiquei abalado? Você viu como eu chorei? E condiciona a sua aprovação e ajuda a submissão alheia. Olha, você tem, sabe, se você se submeter, se você fizer isso, aí então será aceito. Por fim, atribui a si mesmo o poder de justificar e culpar o outro pelas suas lágrimas. Está vendo por que está assim? A culpa é sua. Então as formas de apelação são as mais variadas que tem. Talvez a sua não seja essa aqui, mas quem sabe se você me amasse realmente, faria isto por mim. E aí, esse manipulador idólatra, ele condiciona o amor ao cumprimento de certos desejos particulares seus. Ou, olha, eu só vou te ajudar se você começar a fazer o que eu digo. E aí ele ele tira a graça de Deus em relação às questões, criando uma dinâmica de dependência. Ou ainda, você só vai ser feliz se fizer as coisas do meu jeito. Talvez não fala, mas pensa. Por que não faz do meu jeito? Você vai ser feliz. Eu não vou te perturbar tanto. E impõe o outro uma visão de felicidade, mas que está condicionada à sua felicidade particular e à sua vontade. Olha, se você não fizer isso, você vai se arrepender. Aí é o pior, né? É aquela ameaça das consequências negativas e a pessoa usa isso para manipular e controlar o comportamento do outro. Isso é manipulação, irmãos. Você se coloca como um Deus na questão. Ou ainda você nunca aprende, né? E aí generaliza todos os comportamentos do outro, nessa atmosfera de desaprovação constante. Tem o drama ainda também. Olha, eu faço tanto, faço tudo por você e você nunca me agradece.
E aí são registros de uma dívida emocional, sugerindo que a outra pessoa está sempre em débito. São colocações, irmãos, que visam controlar o comportamento e as emoções do outro. Sutis, mas reais. Assim como a esposa de Sansão, os manipuladores autólatras exigem a centralidade de todas as coisas. Não o Senhor Jesus, mas Ele tem que estar no centro das coisas. Se você me amasse, contaria o segredo. Foi assim que a esposa de Sansão colocou. Teria me dado a resposta do enigma. Você está me tratando como um deles. Isso é humilhante para o autólatra, para o manipulador. O manipulador de exigências idólatras aí, a parte da sabedoria de Deus, por meio aí do seu drama, quer fazer a pessoa muitas das vezes a duvidar da sua própria percepção. Minimiza sempre os sentimentos, as experiências, as conquistas dos outros, e nenhuma outra emoção ou sentimento são tão válidos e genuínos e importantes quanto os dele próprio. Essa coerção idólatra aqui despreza os limites alheios que Deus deu a todos nós e Deus deu a cada um. Sabe, irmãos, como ilustração eu vou dar aqui um exemplo. Os nomes são fictícios, não é um caso daqui da igreja, tá bom? Fique em paz. Não, deixa eu tentar descobrir quem o pastor está citando, não é ninguém. Então aqui o nome que eu usei é Carmelita. Então a Carmelita exige aqui do Pedro, tá certo? Que corte alguns contatos com seus amigos, ou parentes, sei lá o quê, ou irmãos da igreja, sei lá, etc. Estou inventando aqui. E que ela não gosta muito, mesmo sem motivo bíblico algum. Nada, tá bom? Se Pedro resiste à questão, tá bom? Ela chora e talvez aos prantos diga: você prefere eles a mim? Pode ainda, irmãos, se afastar de Pedro, num silêncio de autopiedade e raiva. Se afasta de autopiedade e raiva. Tadinho de mim, e com muita fúria, e fica em silêncio. Completamente diferente da observação que temos em Provérbios 16, 32. Essas pessoas não querem dominar o seu espírito, apenas o espírito dos outros, sendo a vida do outro uma obra do Senhor e não de nós aqui. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A mensagem aqui é clara. Então a vontade aqui da Carmelita, aqui no meu exemplo que coloquei, elas são leis, não é uma proposta, não é um acordo. E qualquer resistência a esta proposta, entre aspas aqui, é tratada como traição, entendida como abandono, compreendida como preferência, ou talvez ainda como uma completa rejeição. Como é que a gente lida com isso, pastor? Com pessoas assim, irmãos, é importante você compreender que pecado é o que transgride os preceitos de Deus, ou o amor que Deus exige, que devemos ter um com os outros, não as vontades ou leis humanas. Ainda que a coisa fique muito feia para você, eu digo para você o que foi dito, o que Pedro disse, porque o que importa é temer ao Senhor. Atos 5:29 diz: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, a mente despreparada biblicamente, quando sofre essa pressão, não querendo uma simples divergência, busca erradamente ali o pacifismo da questão, algo meio que diferente do que a Bíblia quer que você seja, que é um pacificador. O pacificador está sempre tentando unir o homem ao Senhor. Esta é a motivação.
O pacifista, para não ter problema, sucumbe a tal manipulação aí, deixando-se muitas das vezes a levar pelo que eu já falei aqui, de temor dos homens, ao invés de se deixar levar pelo temor a Deus. Falamos da manipulação dramática, agora eu vou passar para o último ponto, para vocês entenderem, que é a manipulação das contrariedades aqui. Ocorre quando a pessoa quer fazer algo diferente do planejado. Quando você quer fazer algo diferente do planejado do manipulador, meu irmão, a coisa vai estourar. O manipulador autólatra, ele exige que os outros dobrem-se aí aos seus planos e objetivos pessoais. Uma simples decisão pessoal que afete o desejo do manipulador vai gerar conflitos, vai dar problema. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que haja um costume familiar seu, cultura da sua família, uma tradição familiar lá, ou com amigos, ou com parentes, eu não sei, só que esse costume vai ser quebrado por uma agenda. E talvez seja uma agenda cristã ou outra, eu não sei. O que ocorre? Quando você vai falar isso para o manipulador, meu querido, você talvez vai ouvir a seguinte explicação desse manipulador autólatra, quer que as coisas sejam do jeito dele. Ele prontamente pode lhe responder da seguinte forma: olha, então, dada essa nova agenda sua, esse seu compromisso aí, provavelmente você vai estar muito ocupado para todos os outros futuros aniversários e compromissos e agendas que a gente pode ter em família. Talvez eu já não vou te chamar nem para idas à praia, tá bom? E eu nem vou ter o trabalho mais de te convidar. Faz um drama lascado. Exagera. Acontece, irmãos. Esse é um manipulador, ele não admite contrariedades e por vezes explode em rancor e às vezes num desejo de vingança. Como Jezabel, quando a gente olha em 1 Reis 19:1, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e ela não gostou. E aí quando você vê lá no final do versículo, lá do 2, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Brava! A mensagem aqui do praticante dessa autolatria aqui de Jezabel, que queria que as coisas acontecessem do seu modo, gosta de impor aos outros os seus desejos e as suas vontades. Olha, é o seguinte, se você não fizer as coisas do jeito que eu quero, da forma como eu quero, na cultura que eu gosto, seja aqui no trabalho, no lar, não sei onde for, olha, se você não fizer, você vai se ver comigo. Você vai pagar um preço bem alto, como ela disse. Ou ainda, ai, ai, ai de você. Talvez você não fala, mas pensa. E essa contrariedade aí, essa manipulação das contrariedades, que não admite ser contrariado, muitas das vezes se manifesta com zombarias. São os deixa disso, deixa quieto. Você vai ver isso meio como um Sambalate, Neemias 2,19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram o quê? De nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Acontece isso, pastor? Acontece. Ocorre. Iram-se. Imagina aí você negar esses desejos, essas motivações alheias. Você será zombado, vão tirar sarro de você, vão ficar completamente descontrolados, vão ser motivo de piada. Em Neemias 4:1 você vê, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, mas de novo, fazendo isso desse jeito, dessa forma tão simples, não é possível. Ele ficou o quê? Furioso. E o que mais que fez? Ridicularizou os judeus. Que ridículo, acha que isso vai dar certo assim? Desse jeito? Quem são vocês? Uma outra questão dessa autolatria de contrariedade, que não admite ser contrariado, é a tal da insensibilidade.
É a falta de compaixão, irmãos. Total, total. A pessoa compartilha uma conquista importante, muitas das vezes, tá certo? Ou até mesmo um sofrimento real, quem sabe? E o manipulador responde, isso aí não é nada demais. Isso aí, poxa, qualquer um conseguiria fazer isso no seu lugar. Negam-lhe os sentimentos, minimiza as coisas, invalida as emoções e as motivações da outra pessoa. Isso é uma expressão de falta de compaixão. Você vê isso em Jó, quando ele está sofrendo, e ele tinha uma boa conduta, ele estava certo, mas dada a teologia da época, os seus amigos não compreendiam isso, o seu sofrimento. E aí você olha em Jó 3, de 24 a 46, ele sofrendo diz, pois me vêm suspiros em vez de comida, os meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. E aí ele afirma aqui como pais que temem a perder os seus filhos, homens que temem muitas das vezes a perder os seus bens, ele está narrando o que ele está sentindo. Isso não é determinação e nem regra, tá bom? Isso não é normativo, é só uma narração do texto. Jó estava se sentindo assim, mal, desse jeito, chateado, arrasado. E como é que o nosso Senhor, ele faz? Vai lá e trata Jó. Quando você vai olhar Jó de 4, de 3 a 8, você vai ver exatamente, ele vai dizer, olha, pense bem aí, Jó, você ensinou a tantos, fortaleceu a mãos fracas, as suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Como assim? A sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a aparecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado que quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Essa parte do texto é verdade, mas ele estava associando errado a vida de Jó. Ele não tinha conhecimento completo da teologia que eu e você temos hoje a respeito do sofrimento, e erra justamente na compaixão, ainda que fosse um pecado, tá certo? Vamos supor que fosse, e ainda que fosse um problema, o pecador aqui está sofrendo. E se fosse pecado, talvez sofrendo merecidamente, mas mesmo sofrendo, ele é digno de compaixão. Mas no caso de Jó, o pior é que ele estava sofrendo sem razão alguma. Ele era justo, o que piora as coisas. Ele o acusa de pecado injustamente. E com palavras meio que duras e cruéis, quando você observa no texto, sem demonstração aí de compaixão, sem demonstração de sequer ali um mínimo de sensibilidade. A Bíblia nos ensina a amar o próximo, sabe, irmãos, como a nós mesmos, e ter compaixão com aqueles que sofrem, seja injustamente, seja justamente, mas compaixão. E uma outra forma que a gente vê dessas contrariedades, desse dominador que não admite nada contrário, como é que você vai lidar com isso? Como é que você responde a isso? O que eu proponho é o que eu estou dizendo o tempo todo aqui. Compaixão. Compaixão. Se você tem agido assim, arrependa-se. Senhor, me ajude a ter compaixão. Está vendo o meu coração duro, seco? Não tem um mínimo de dó, nem pena. Alguns versículos da Bíblia mostram o tempo todo quanto de compaixão Cristo teve, irmãos. Mateus 9,36 você vai ver. Ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ele teve compaixão aí pelos sofredores. Quando vamos em Mateus 14, Jesus teve compaixão dos enfermos. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes.
compaixão por aqueles que tinham necessidades imediatas, precisavam para agora. Mateus 15:32, Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, tenho compaixão dessa multidão, pois já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho, desmaiar, não é que iam morrer. E o pessoal lá, 3 dias sem comer, ouvindo Jesus. 3 dias. Compaixão pelos perdidos. E você vê que aqueles que estão perdidos em seus pecados, a compaixão foi justamente o ensino. Em Marcos 6:34, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esses versículos demonstram como Jesus se importava e se compadecia do sofrimento aqui. Foi uma compaixão que motivou Cristo a curar os doentes, a alimentar os famintos e principalmente ensinar as verdades espirituais que eram necessárias. E tem uma contrariedade que esse pessoal age às vezes, que é com a generalização. Esse manipulador usa frases generalizadas aí, acusatórias, para atacar o outro, sem apresentar de fato as evidências concretas. É generalista. Em Números 16, de 2-3, você vê um caso desse, e diz assim: e o povo lá, se rebelaram contra Moisés. E com eles estavam ali 250 israelitas, não eram poucos, líderes reconhecidos na comunidade e que haviam ali nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: não aguentamos mais vocês, toda a comunidade é santa, todo mundo é igual, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Não era bem assim, mas ele estava generalizando a coisa. Outros exemplos de generalizações manipuladoras, vocês vão ver: olha, eu não aguento mais você, eu não quero mais ver você, você sempre faz assim, generaliza tudo, você nunca entende nada e generaliza tudo. Ou como o povo disse para Moisés: olha, você é igual a todo mundo. Mas na verdade é o orgulho falando. Você acha que por ser, como o povo diz para Moisés, pontinho, pontinho, e você se coloca acima, mas é o orgulho falando. É a pessoa que não tem humildade, não admite nada diferente da vontade dela e do desejo dela. São várias as formas, irmãos, eu não vou esgotar isso, e nem temos tempo para isso. Agora, concluindo, a gente viu aí a manipulação dramática e vimos essa manipulação por meio das contrariedades. Esse autólatra, esse manipulador que quer se colocar como deusinho na vida dos outros, age dessas duas formas que eu estou falando para vocês. Como é que você soluciona isso? Assim como Pedro disse ali junto com os apóstolos, se você sofrer ou sofre alguma oposição ou contrariedade por meio de um convívio com um manipulador idólatra desse jeito, que exige devoção dos homens a si, que não admite nenhum tipo de contrariedade da sua vontade ali, eu digo para você: descansa, descansa. É oposição mesmo, irmãos. Vai ter drama, não admite que seja contrariado de forma alguma. E em meio a tudo isso, eu sempre lembro ali do discurso do Gamaliel, que como incrédulo, ele acertou no que disse. Atos 5, 38-39, ele fazendo uma referência, dizendo: olha, portanto, neste caso eu aconselho. Eles estavam se opondo aos apóstolos. Deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, então às vezes tem um propósito, tem uma atividade que quer que aconteça, que ocorra, do jeito,
for de origem humana, ou seja, com propósito humano, para glória humana, para reconhecimento humano, para satisfação das vontades humanas, fracassará, não vai dar certo. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ele acertou nisso, ele está certo nisso. Deus está sempre no controle, irmãos. Como vimos ali no caso de Neemias, apesar das oposições que ele teve, deu certo. Então, se você estiver na posição certa, não é pecado, não errou no amor de Deus, eu digo, continue fazendo o que Deus ordenou. Em Neemias 4, de 4 a 6, Neemias fala assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. E ele continua. E aí nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Não esmoreça, continue com disposição, fazendo o que o Senhor quer e obedecendo e temendo somente ao Senhor. Agindo segundo o temor do Senhor e não o desejo nem o temor dos homens. Agora, se você está aqui e talvez não tenha Jesus, aí a coisa é diferente. Se tem feito manipulações para ser atendido, eu digo que você tem que se arrepender dos seus pecados para receber o perdão de Deus. Senhor, eu vi o quão podre eu sou, me perdoa, eu sou sujo. Muitas vezes as pessoas justificam os seus controles e as suas manipulações, que aí, entre aspas, eu digo os seus erros, ou os seus pecados, né? Fechando as aspas aqui, dizendo que não receberam amor suficiente. É como se tivessem um cálice emocional que nunca se enche, ou um déficit de amor que sempre a impedirá de amar verdadeiramente os outros e a Deus. Justifica-se ao olhar a mão de Cristo. Mas será que essa é a verdadeira medida de amor? Será que amar é apenas receber o que queremos, no tempo que queremos, da forma como gostaríamos que fosse, de acordo com os nossos próprios critérios? Isso é a definição de amor? Acho que não. Então arrependa-se e deixe o controle com Deus e faça como a Bíblia ordena. Ame conforme Jesus. Não importa o que lhe ocorreu. A Bíblia nos ensina que o amor verdadeiro vem de Deus. Ele é o único que pode nos amar de uma forma completa e incondicional. Ele é o único. Quando estamos diante de Deus, a gente percebe que fomos amados de uma forma perfeita. E não podemos ali usar a falta de amor para justificar qualquer tipo de erro da nossa parte. Qual amor lhe falta para amar como Cristo Jesus? O amor de Deus é a base para todos os outros tipos de amores na vida. Se não buscarmos esse amor em primeiro lugar, dificilmente seremos aí capazes de amar a nós mesmos adequadamente. E por adequadamente eu digo, traduzindo melhor, com menos intensidade, porque a gente se preserva de uma forma. E continuando, a amar os outros como Jesus Cristo demonstrou. Ame-os conforme eu vos amei. Se você é crente e tem feito aí uso da manipulação na sua vida, eu digo, não erre mais nisso. Arrependa-se. Relacione com as pessoas por meio da graça e da misericórdia, como Cristo se relacionou com você e comigo. E isso é próprio de um crente maduro.
que busca a semelhança e a imagem de Cristo Jesus. Deixe dessas tolices de manipulação, dramas, que não admite contrariedades. E vou dar-lhes uma esperança. Essas pregações aí, irmãos, aos salvos em Cristo Jesus, eu digo, elas têm um propósito de trazer maturidade espiritual, trazer conhecimento, compreender que o Senhor está treinando vocês, para que sejam maduros e íntegros, como diz Tiago, no capítulo 1. E o Espírito Santo vai capacitar, porque olhando para nós mesmos a gente não consegue. Falou, Senhor, eu vi, eu aprendi, transforma-me. E o Espírito Santo é que vai capacitar as mudanças necessárias por meio do conhecimento. Porque por nós mesmos, como disse Jesus, sem mim nada podeis. Senhor, estou vendo. Senhor, não dou conta. Muda-me. Perdoa-me e muda-me. Até quando isso? Eu não sei. Talvez a gente vai pedir perdão por uma semana, um mês, um ano, 2 anos. Não sei. Mas não desista. Certos pecados têm que ser pegos pelo colarinho e espancado até a morte. Não brinque com eles. Não brinque com eles. Salmos 18, 34 a 36, diz assim: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me sustém. A tua ajuda me fez grande. Tu alargas o caminho sobre os meus passos, para que os meus tornozelos não se torçam. Deus quer te treinar, e Deus quer te fortalecer, para que você não venha mais torcer os tornozelos diante do pecado. Isto é qualidade de vida, isso é santificação, irmãos. Amém? E até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. O Senhor conhece, o Senhor sabe como em nosso coração, como não gostamos de ser contrariados. Somos tentados ao Senhor a impor as nossas vontades. E muitas das vezes, ó Deus, por pura ausência de compaixão. Pai querido, também erramos por vezes, ó Deus, nesse descontrole, no drama. Queremos que as pessoas vejam o nosso descontentamento e por vezes em rancor nos afastamos em ira silenciosa, ó Pai, de ressentimento. Perdoa-nos, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a relacionar uns com os outros pelos olhos da graça, com amor, com misericórdia, com paz. Modifica, Senhor, a nossa vida e nos ajuda, Deus, a confiar que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Tira-nos, ó Senhor, dessa soberba de querer impor as nossas vontades. E nos ajuda, ó Pai, a realmente a ser graciosos, amorosos e cheios de compaixão como Cristo Jesus. E Deus, muda-nos durante essa semana e nos faz ser transbordantes de amor e compaixão ao temor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que vai capacitá-los à transformação necessária, sejam com todos, hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe. Amém?